Olá, tudo bem com vocês? E aí, estão gostando das aulas? Qualquer dúvida é só falar, pois estamos prontos para ajudar. Não esquecendo, que no Classroom existe um tópico chamado Tira Dúvida. Você pode ir lá, deixar seu registro, sua dúvida, que nós iremos responder, ok? Prontos? Então vamos à nossa aula de hoje. O tema da nossa aula de hoje é ética na comunidade. Eu já inicio perguntando para vocês o que é ética. Nós vamos refletir hoje sobre as atitudes e comportamentos, se esses comportamentos são éticos ou não. Porque durante toda a nossa aula, tá certo? Nós vamos abordar justamente os espaços coletivos. Então, nós vamos perceber, dentro dessa ética, que nós vamos ver o que significa essa ética, o que é ser uma pessoa ética, que tipo de comportamento eu devo ter nesses espaços coletivos, seja ele espaços privados ou espaços públicos. Até porque, pessoal, nós vamos perceber que os espaços coletivos, eles são divididos com outras pessoas. Já está dizendo coletivo, não um espaço individual, ok? Então, vamos adiante? Vamos lá. O termo ética deriva do grego ethos, que significa modo de ser. Olha aí. Já está dizendo que ética significa o modo de ser, o caráter, o comportamento. Ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. A ética ela serve para que haja um equilíbrio e um bom funcionamento social, possibilitando que ninguém saia prejudicado. Então, a ética elas vão definir valores, tá bom? Do que eu quero, do que eu posso e do que eu devo. O modo de ser, o caráter e o meu comportamento. Se nós estamos falando aqui de ética na comunidade, nós iremos até o final desta aula refletindo como é o desenvolvimento do meu caráter e como é que está o meu comportamento na comunidade, dividindo sempre os espaços coletivos. Que tipo de valores e princípios estão norteando a minha conduta em meio à sociedade, tá certo? Falando de espaços privados e espaços públicos, os espaços privados são aqueles que têm dono, tá? É uma área particular. Já os espaços públicos são aqueles que todas as pessoas são donas, mas o governo é que toma conta, ou seja, que administra. Por exemplo, a pracinha próximo da nossa casa é um espaço público. Todo mundo ali é dono daquele espaço, todo mundo frequenta, mas o governo é que toma conta, não é a prefeitura que vai administrar. Aí, por esse espaço ser público e todo mundo ser dono, será que a minha atitude, a minha postura, a forma como eu devo me conduzir naquele espaço, vai ser de qualquer forma, de qualquer jeito? Dentro desses espaços coletivos, como se comportar neles? Vocês saberiam me responder? Como é que nós temos que nos comportar nesses espaços coletivos, que eu já citei aqui no início, que espaços coletivos são divididos, não é assim? São compartilhados com outras pessoas. Então, como é que a gente deve se comportar nesses espaços? Nesses lugares, pessoal, é bem interessante que a gente procure não incomodar outras pessoas, porque nós não estamos sozinhos. Se estamos dividindo espaço coletivo, existem pessoas em nossa volta, tá? Então, preciso ter esse cuidado de não incomodar. Não quebrar as coisas desse espaço, tá? Dentro desse espaço vai requerer de cada um de nós comportamentos, para que a gente venha poder desenvolver atitudes éticas. Que atitudes éticas são essas? Pensem comigo.
Vocês vão pensar agora em um campo de futebol e numa igreja. Faz de conta que vocês estão lá no campo de futebol e depois vocês vão se imaginar em uma igreja. Será que vocês vão se comportar da mesma forma? O mesmo comportamento que tu tem em um campo de futebol será o mesmo comportamento que tu vai ter na igreja? Provavelmente não é verdade? Nós devemos ter atitude de acordo com o local. Tá? Portanto, é preciso aprender a respeitar cada espaço. Se nós estamos lá em um campo de futebol, lá você está assistindo uma partida de futebol, você grita, você assovia, não é isso? Se você está numa igreja, você já vai fazer mais silêncio, você já vai estar mais pensativo, vai haver todo um momento de uma reflexão, onde você vai só ouvir. Tá certo? Já em um campo de futebol, não, você se solta, você grita, não é assim? Olha, existe uma diferença ou não de comportamento nesses dois ambientes coletivos? Existem? Com certeza que sim, né? Então, a gente deve agir e se comportar de acordo com o local, para que a gente venha desenvolver atitudes éticas. Então, vamos aí observar alguns espaços coletivos. E ao observar, nós vamos refletir a forma correta de se comportar em cada um deles. Primeiro aí é uma sala de aula. Como será que nós devemos nos comportar em uma sala de aula? O que é que vocês acham? Qual seria a postura ética de um professor numa sala de aula e qual seria a postura ética de vocês como aluno em uma sala de aula? Será que em uma sala de aula, eu, professora, posso chegar, desrespeitar vocês, não querer ouvir a opinião de vocês? Será que isso é uma atitude ética minha? Será que eu, como professora, posso chegar numa sala de aula, me sentar de qualquer forma, de qualquer maneira? Por exemplo, sentar em cima lá do birô da sala, ou sentar no braço da cadeira. Que tipo de comportamento ético eu devo ter em uma sala de aula? Estou falando da postura do professor e vocês vão citar a postura de vocês, alunos. Será que eu posso estar em uma sala de aula desrespeitando vocês, não aceitando as opiniões, ou falando de um aluno para outro? Isso é atitude ética? Com certeza isso não é postura ética de um professor. E a postura de um aluno nesse espaço coletivo? Porque uma sala de aula é um espaço coletivo, onde nós estamos dividindo esse espaço com alguém, com outras pessoas. Como é que você, aluno, qual seria a sua atitude ética dentro de uma sala de aula? Desrespeitar o professor é uma atitude ética? Desrespeitar o colega, não querer ouvir, não dar espaço para o colega dar a sua opinião é uma atitude ética? O que vocês acham? E o que seria essas atitudes éticas? Como se comportar dentro de uma sala de aula? Ouvindo, com licença, pedindo desculpas, não é verdade? Respeitando a opinião do outro, não falando mal do outro, principalmente daquele que não está presente. Isso sim são atitudes éticas, tá? Sempre que ao sair, perguntar se pode se ausentar. A questão do comportamento. Lembra que no início a gente falou muito da conduta, do comportamento? E em uma biblioteca, que seria o segundo espaço coletivo? Estamos em uma biblioteca, fazendo uma pesquisa. Que tipo de comportamento ético eu devo ter nesse local? Eu vou gritar? Eu vou falar alto para incomodar as outras pessoas? Não. Em uma biblioteca precisa-se ter um comportamento de que ético? De silêncio. Eu não posso estar ali naquele local, compartilhando, dividindo com outras pessoas e ali me comportar onde eu venha incomodar quem está do meu lado. Em uma biblioteca requer silêncio, concentração, atitude ética, onde eu não venha invadir o espaço de ninguém e nem ser inoportuno a ponto de incomodar com gritos, tá certo? Quem está também ali em busca de conhecimento. Deu para vocês perceberem aí, pessoal, a diferença? A gente deve respeito, né? Respeitar mutuamente.
por ser um espaço coletivo, tá? Deve-se considerar que ele será utilizado e preservado por todos que estão frequentando. E que cada um deles há regras que precisam ser seguidas. E essas regras é justamente para garantir o bem-estar de todos. Já pensou se na nossa casa não houvesse regras, o pai ou a mãe não colocasse regras, como seria? Se todo mundo vivesse da forma que quisesse, fazendo o que quisesse, entrando e saindo a qualquer hora. Já pensou se na nossa escola, no nosso espaço coletivo, no ambiente de educação, não houvesse algumas regras que deveriam ser seguidas? O momento de falar, com licença, professora. Bom dia, boa tarde. É isso. Então, regras devem ser respeitadas e seguidas. Se estamos em um ambiente coletivo, seja ele público, seja ele particular, eu devo ter uma conduta ética de comportamento, sempre lembrando do outro, tá? Isso é muito importante. Sempre lembrando que eu estou dividindo algo com alguém, então eu preciso respeitar. Quando você vai à praia e joga o lixo no chão, você está desrespeitando a regra de convivência? Porque a regra de convivência lá, ela garante uma área limpa, né? E livre de sujeira para todos que frequentam. Então, se eu vou à praia e eu jogo o meu lixo no chão, eu estou desrespeitando essa regra ou não? O que é que vocês acham? A minha postura, a minha conduta, a minha atitude de jogar o meu lixo no chão e deixar ali a praia suja é uma atitude ética? Eu estou respeitando? Vamos lá. As regras de convivência, pessoal, elas consistem primeiramente em respeitar direitos daquele que nos rodeia. Essas regras de convivência, ela é muito importante, seja em qualquer âmbito que nós venhamos a circular, a estar, nós devemos respeitar essas regras para que haja um bom andamento, um bom funcionamento, tá? Primeira regra, tratar aqueles que estão à nossa volta como queremos ser tratados, isto é, com respeito e bondade. Se você não gosta de ser desrespeitado, também não vai desrespeitar. Tratar quem está à sua volta da forma que eu gostaria de ser tratado. Não magoando os sentimentos de ninguém, não gritando com ninguém, tá? Não fazendo colega ou alguém em sua volta a passar vexame, vergonha, tá bom? Então, respeito acima de tudo. Não maltratar fisicamente ou verbalmente os outros. Isso será que é atitude ética? Isso é uma regra de convivência. Não maltratar nem fisicamente e nem verbalmente os outros. Aí sim, você estará respeitando as regras, tá? E se mostrando com atitude ética. Pedir desculpas quando errar ou causar dano a alguém. Isso é importante. Se eu errei, se eu causei dano a alguém, ou se eu magoei alguém, eu feri alguém, eu pedi desculpa. É muito bonito, tá, pessoal? Reconhecer quando a gente erra e chegar para o colega ou para qualquer outra pessoa e pedir desculpa, tá certo? Agora nós vamos conhecer a história Desculpa-me. Como nós estamos falando aqui de conduta, de comportamento, de atitudes éticas, de pedir desculpa, nós vamos conhecer agora uma história. Posso até ser que vocês já tenham visto, mas eu achei bem interessante para a gente continuar a nossa aula e refletir sobre essas regras de convivência e sobre as nossas atitudes éticas. Vai falar a história de um garoto que se chamava Lucas. Vamos lá conhecer? Lucas era um menino muito ativo, mas levado. Às vezes falava sem pensar. E por isso, quando estava com raiva, acabava magoando e irritando as pessoas. Veja aí. Lucas era ativo, levado, né? Falava muitas vezes sem pensar e acabava magoando as pessoas. O que foi que nós falamos do início? Sempre havendo respeito,
Será que Lucas, agindo dessa forma, ele estava respeitando quem estava à sua volta? Mas em seguida, quando via que tinha feito, pedia desculpa. Ele fazia isso o tempo todo. Desculpe-me, tia. Desculpe-me, mãe. Desculpe-me, amiguinho. Assim por diante. Essa atitude de Lucas reconhecer o erro e de pedir desculpa está correta? Sim, está correta. Mas será que vai ficar sempre toda hora repetitivo esse pedido de desculpa? Faz agora, pede desculpa, professora. Mal a professora vira as costas, já faz errado novamente, já quebra a regra de convivência novamente, aí volta a pedir desculpa novamente. Então vamos prosseguir com a história de Lucas. Um dia na escola, Júlia, uma coleguinha muito comportada, esbarrou nele, que seria em Lucas, e os cadernos dele acabaram caindo no chão. Aí sabe o que foi que Lucas disse? Ele então disse: "Sua burra, não olha para onde anda? Não, sua cega." Olha aí. Qual foi a atitude? Será que essa atitude de Lucas aí foi uma atitude ética? Será que ele não está quebrando alguma regra de convivência? Porque desde o início a gente vem abordando do respeito, de não fazer com o outro aquilo que você não quer que o outro faça com você. Aí Lucas chama a coleguinha de burra, de cega. E aí? Vamos continuar aí com a história? Júlia, muito tímida, disse que tinha sido sem querer e, com os olhos cheios d'água, se afastou. Depois de alguns minutos, Lucas viu o mal que havia causado a Júlia e, mais uma vez em sua vida, disse: "Júlia, desculpe-me, eu estava nervoso, tá bom?" Então a gente percebe que, mais uma vez, Lucas, né, ele magoa alguém. Aí ele reflete e pede desculpa. A professora, que tinha presenciado tudo, entregou uma folha de papel a Lucas e pediu-lhe: "Amácia." Um pouco amedrontado, Lucas amassou o papel até fazer dele uma bolinha. Vamos ver aí, pessoal, o que foi que Lucas fez e o porquê que a professora pediu que ele amassasse aquele papel. "Agora", disse a professora, "abre a bolinha e deixe o papel como estava antes." Lucas então abriu o papel, esticou o máximo que pôde. Ele estava cheio de pregas do amassado. Não é assim que fica quando nós pegamos um papel e amassamos? Por mais que Lucas tentasse, ele não conseguia fazer o papel ficar como era antes. Tá vendo? É uma reflexão para nós. Vamos ver aí a lição? Então, a professora disse-lhe: "Lucas, o coração das pessoas é como esse papel. A impressão que neles deixamos será tão difícil de apagar como esses amassados, mesmo quando pedimos desculpas." Olha aí, pessoal. É verdade, isso é uma grande lição para nós. O coração das pessoas é como este papel. É naquela impressão que nós deixamos, né, que muitas vezes é difícil de apagar. Lucas cresceu e hoje tem uma carreira de muito sucesso como piloto de aviões. Ele nunca mais se esqueceu da lição do papel amassado. Conseguiu controlar as palavras, ser mais paciente, pensar antes de falar para conseguir essa mudança. Contava até 10 quando estava diante de uma situação em que podia perder o controle ou magoar alguém. Contando até 10, tinha tempo para pensar melhor no que fazer ou falar. Tá vendo aí? Porque Lucas começou a refletir a partir do momento que a professora pediu para que ele amassasse aquele papel e comparou aquele papel com o coração que fica machucado e magoado por muitas vezes a gente desrespeitar o outro,
Lucas passou a refletir e a partir dali a tentar controlar as palavras e ser mais paciente e até pensar antes de falar. E esta lição, aprendida quando era criança, muito ajudou em sua carreira, pois um piloto de avião transporta vidas e precisa estar sempre muito calmo e seguro quando está pilotando, não é verdade? A impressão que deixamos nas pessoas é impossível de apagar. Quando magoamos com as nossas ações ou com as nossas palavras, mesmo tentando consertar o erro, pedindo desculpa, poderá ser tarde demais. Pedir desculpa é um gesto de educação. Sempre devemos praticá-lo, mas desculpas não apagam mágoas nem decepções e também não consertam corações amassados. Vocês entenderam, pessoal? Nós percebemos que durante essa história de Lucas, ele quebra regras de convivência, né? E Lucas não estava sabendo como se comportar diante a um espaço coletivo. Porque quando a colega esbarra nele, que os seus livros caem no chão, Lucas ele é agressivo, ele xinga a colega. Então a gente percebe que a atitude de Lucas diante a essa situação não era uma atitude ética, era uma atitude de desrespeito, de grosseria, aonde estava machucando a colega. Que muitas vezes nós agimos com atitudes que vão magoar as pessoas. E muitas vezes, sem nem se perceber, estamos quebrando as regras de convivência. Ou muitas vezes, sem nem se perceber, nós estamos agindo com atitudes antiéticas. Porque o que foi que nós aprendemos no início da nossa aula de hoje? A dividir espaços coletivos. E dentro desse espaço, seja ele coletivo ou privados, dentro desses espaços coletivos, seja ele privados ou não, tem regras de convivência, não é verdade? E para que a gente possa desenvolver as nossas atitudes éticas de comportamento, primeiramente eu preciso respeitar, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa história de Lucas, que vocês possam ir na casa de vocês, refletir um pouco. Se você está quebrando alguma regra de convivência no seu espaço coletivo da sua casa, ou quando você está na comunidade, quando você está no âmbito da sua escola, se você está desrespeitando as pessoas, se a sua atitude é ética, se você toma este cuidado de falar para não magoar as pessoas ou não, ou se você sai como Lucas, falando tudo o que pensa, não conta até 10, né? E depois se arrepende, a todo momento está pedindo desculpa, mas cuidado, que nós deixamos a impressão nas pessoas que muitas vezes é impossível de apagar, ok? Bem, gente, é isso. Este foi o conteúdo desta semana. Não esqueçam de estudar, de revisar o conteúdo, fazer as leituras e as atividades necessárias. Lembrando, dúvidas, nos procure no Classroom, no tópico Tira Dúvidas. Estamos disponíveis. Até a próxima aula.